Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que aqui estamos, para ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós, e que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Quem desencarnou semana passada foi a Gerson. Bom, com Sueli a palavra. Uma boa tarde a todos. Hoje vocês vão ter uma paciênciazinha para aguentar a voz horrorosa. O veículo hoje de trabalho deu pane, mas devagar e sempre, né? Vamos lá. Nós estamos terminando o capítulo, o item no dia, né? Não é nem o capítulo, é o item dos mundos transitórios que estávamos falando na semana passada, ficando então bem claro que esses mundos transitórios são mundos que os espíritos, onde os espíritos se reúnem para fazer um aprendizado, para receber um aprendizado, para se preparar para uma próxima encarnação. Se reúnem nesses mundos para um descanso de uma encarnação bastante, de uma erraticidade bastante longa. Então eles passam para esses mundos. Como os espíritos falaram, são mundos estéreis, não tem nada neles, não tem vida nenhuma, né? não tem nada, não tem recurso natural como nós temos aqui na Terra, não tem nada. Não tem porquê, porque os espíritos aqui falaram. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Eles dizem, não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada, né? Então, são espíritos fora do corpo físico, né? Não são espíritos que estão na erraticidade. Já falamos que erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. Esse período, essa espera aí pode ser muito longa ou bastante rápida, depende da necessidade do espírito, da necessidade evolutiva, da necessidade kármica, do trabalho que ele pode estar desempenhando na erraticidade. Porque isso aí, como nós falamos na semana passada, os espíritos abordam muito como eles ficam após a morte, né? Nós vamos entrar aqui no item que fala percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. Então, os espíritos abordam muito a situação deles no pós-mortem, né? Como eles ficam lá. Mas eles não dão detalhes sobre onde eles ficam. Então, claro que, reunindo tudo que eles falam, que eles ensinam, eles ficam muito nesses mundos transitórios e nos mundos que existem aí, não é? Além daquilo que os nossos olhos podem ver. Na semana passada, nós falamos que somente assim, uma porcentagem de 4% mais ou menos do universo é visível por nós. Outros 20%, 25% é de energia, que a gente também não consegue detectar muito bem, mas sabe que tem muita coisa, os cientistas já sabem. Mas 60% do universo é constituído de uma energia escura e que ninguém sabe o que tem. E os espíritos já falaram que não existe lugares vazios no universo. Tudo é aproveitado, tudo é útil. No nosso sistema, segundo Santo Agostinho, que foi ele que fez
essa dissertação sobre mundos transitórios aqui no Livro dos Espíritos, algumas traduções não trazem o espírito que respondeu, mas na Revista Espírita está certo, ele se identificou e ele respondeu para Kardec, né, por via mediúnica, muitas das suas perguntas e das suas dúvidas. Então ele falou que no nosso sistema solar nós não temos um planeta que seja um mundo transitório. No nosso sistema não tem. E diz que nada é vazio, que nada é inútil. E não precisamos nem de ler isso para saber que nada é inútil. Imaginemos uma pessoa que vai a uma propriedade, comprar aquela propriedade toda plantada, cheia de árvores, né? Um pomar, digamos assim, todo plantado, lotado de árvores, mas só uma dá fruto. O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer com essa propriedade? Ele não vai comprar, né? Ele vai comprar uma propriedade enorme, toda plantada, mas só uma árvore ali dá fruto. Claro que ele não vai querer isso. Qual a utilidade das outras? Se elas não dão fruto, se elas não dão flores, elas estão ali plantadas para nada. Não serve para nada. Então, assim é o nosso sistema solar. Conhecidos 9 planetas, um até em dúvida, que é Plutão, nem se sabe se realmente é um planeta. E só a Terra seria habitada? Então, é lógico que não é assim. A Terra é um planeta minúsculo, é um pontinho, é um pixel, um pontinho no universo, que se ela desaparecesse, não afetaria em absolutamente nada as leis universais. Nada. Então, no nosso sistema, Santo Agostinho falou que não tem nenhum mundo estéril ali para servir de mundo transitório para os espíritos, mas também não falou a respeito da utilidade deles, mas disse que nada existe de inútil no universo. Então, nós entendemos que, de uma forma ou de outra, esses mundos estão sendo úteis e são importantes para alguma coisa. Porque Deus não plantaria, né, mundos e mundos aí nesse universo, através das leis, né? Porque isso foi uma consequência da criação, do princípio, né? da instituição da sua lei primária, que deu origem a todo esse universo, a todos os mundos. Ele não faria isso para que eles ficassem apenas para a nossa alegria em observá-los e nos agradar a visão. Lógico que não. Então, todos eles têm uma função. Júpiter, por exemplo, é um planeta que se não está destinado a isso, mas é um planeta que tem encarnação de espíritos lá. Na época da codificação, quando Kardec estava escrevendo a Revista Espírita, Moza estava encarnado lá. E ele deu vários depoimentos, inclusive ele fez um desenho da casa dele lá. Mas disse que é tudo fluídico. Porque o planeta é gasoso. O planeta não é material igual o nosso. Nós não temos essa matéria pesada lá. Então, nenhuma sonda nossa que for para lá vai ver nada. Ele fez o desenho, é muito interessante o desenho. Está na Revista Espírita, esse desenho que ele fez. E ele, inclusive, falou que lá tem todos os reinos que tem na Terra, do mineral até o hominal, só que muito mais evoluído. O reino animal lá, segundo ele relatou na Revista Espírita, os animais, o princípio espiritual que eles estão desenvolvendo está tão mais à frente do que na Terra, tão mais evoluído,
que são eles que fazem o trabalho mais duro, mais braçal, digamos assim. Apesar de terem corpos bastante fluídicos também, uma estrutura de acordo com o planeta, pertencem ainda ao reino dos animais, mas já com uma evolução tão grande desse princípio espiritual que eles estão desenvolvendo, que nada em nada eles se igualam ao reino animal na Terra. Por isso que quando nós já falamos aqui sobre a questão dos animais, ninguém foi um gato, ninguém foi um cachorro. Os animais não reencarnam no sentido que nós humanos reencarnamos, não é assim. Segundo o Livro dos Espíritos, não é assim. Não é? Eles não têm a consciência que existem fora da matéria. Eles têm essa consciência na matéria. Assim que a matéria morre, eles são retirados, deixam aquela matéria com um princípio espiritual, sobrevivendo tudo aquilo ali, mas sem a consciência que viveram ali, como o Bob, como a minha Bela, a outra Meg que já foi, não tem essa consciência. Se eles forem aproveitados na nossa casa, numa fêmea que tiver, não é, no cio e for coberta por algum machinho, se esse princípio espiritual for aproveitado no filhotinho que vai se formar na barriguinha dessa fêmea, ele vai nascer ali e não vai ter consciência nenhuma de que foi meu, de que ele está nascendo ali na mesma casa que ele viveu. Ele não tem essa consciência. E toda literatura que vocês estiverem lendo a respeito dessa vida de animais na dimensão, na erraticidade, digamos assim, prestem bem atenção, comparem com o Livro dos Espíritos, comparem com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem lá uma dissertação muito importante sobre os animais. Aqui também tem, em O Livro dos Espíritos. E é bem claro, tanto no Livro dos Médiuns, quanto aqui no Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, os animais, quando eles deixam o corpo físico, segundo Kardec, eles não têm tempo de se colocar em comunicação com as pessoas. Não é? Então, eles vão viver no nosso arquivo mental, nós podemos plasmar esses animais no pensamento nosso, mas não são eles. E isso não é porque o Livro dos Espíritos fala, porque Kardec fala, não é só isso. É por todo um conhecimento que eles vêm nos trazendo, é por todos aqueles conceitos da evolução, do átomo até o arcanjo, né? Porque ele mesmo passou por toda essa evolução. Se o animal está evoluindo um princípio espiritual que no final da sua evolução, no reino dos animais, passará para o reino hominal, porque tudo evolui do átomo ao arcanjo, é natural que esse animal seja imediatamente aproveitado num corpinho físico para que ele dê continuidade à evolução desse princípio que ele está evoluindo. Se ele tiver qualquer interrupção para uma, digamos, erraticidade como tem o espírito, para que vai existir isso se ele não tem consciência da vida que ele teve? Ele fica numa espécie de erraticidade, digamos assim, mas não igual ao dos homens, até ser aproveitado muito, muito rapidamente. Então, não tem como deixar ali, né? São os nossos pensamentos, são as nossas... É o nosso arquivo mental, é a nossa autossugestão que muitas vezes ouve esses animaizinhos dentro da nossa casa, ou então o que pode acontecer, um espírito brincalhão, né, leviano,
fazendo determinados barulhinhos semelhantes, para que a gente ache que são eles. Isso é orientação dos próprios espíritos, que falam que isso é possível. Então, não são eles, não é? Infelizmente, por mais que nós amemos os nossos animaizinhos, nós não os veremos mais quando desencarnarmos. Assim como nós vamos ver os nossos afetos que já partiram, os animais não. Não tem animais na dimensão dos espíritos convivendo com os espíritos. Não tem. Não tem justamente por isso. Porque eles não têm consciência da vida que tiveram, eles não têm erraticidade, então não existe isso. Ah, mas eu li que o fulano encontrou com o animalzinho dele. Ele não encontrou com o animalzinho dele, ele plasmou esse animal com o seu arquivo mental. Ele plasmou esse animal, mas não é o animal. Não é a alma do animal ali, segundo as orientações de Kardec. E como eu disse na semana passada, nós estamos estudando Kardec, não é? Então, até que a gente entenda com provas, né, de outras formas, existe aí muita coisa, né, entre o céu e a terra que a vã filosofia não conhece, né? Desconhece. Existe. Mas nós não conseguimos entender aquilo que não está ainda ao nosso alcance. Não está no nosso alcance entender. Um espírito pode plasmar um animal na nossa frente? Pode. Ele pode fazer essa criação? Pode. A forma pensamento faz também isso. Eu já contei aqui um caso para vocês, nas nossas reuniões, de um vendedor de revistinhas evangélicas que bateu na casa de um senhor espírita. O homem abriu a porta, recebeu esse vendedor na sua sala, conversaram, e ele apenas disse: eu não quero que o senhor me convença que eu tenha que ir para a religião do senhor, igual como eu não vou convencer o senhor de passar para a minha. Aí ele falou: mas qual é a religião do senhor? Eu sou espírita. O homem quase morreu. O homem porque eles acham que o espiritismo tem parte com o demônio, né? Então ele ficou tão assustado, que depois que aí eles conversaram, o homem falou que ia orar muito por ele, o homem vendedor. O vendedor falou que ia orar muito por ele, para que ele percebesse o caminho errado que ele estava tomando, e foi embora. Dali a uns segundos ali, esse senhor espírita olha para o canto da sala assim, tinha 3 figuras do demônio, como ele é apresentado nas figuras, aquele ortodoxo, aquele tradicional, com os chifrinhos, né, daquela maneira, né, com aquela cor, como a gente vê essas imagens que as pessoas desenham, né? Ele olhou e viu, e estavam se mexendo. Ele ficou muito curioso com aquilo, que ele falou: mas como é que pode? Não existe isso, né? A gente sabe que não existe da forma como ele falou, não existe. Existem os espíritos muito inferiores, que são os malévolos, né? Que só trabalham para o mal. Nós já passamos por essa fase aqui, naquela parte que estudou ali as ordens dos espíritos, e eles são chamados de demônios. Então eles podem plasmar a figura que eles quiserem, manipulando o fluido, né? Nós podemos fazer isso, né? Manipulando o fluido. Mas o que aconteceu ali, logo ele percebeu que aquilo ali não era uma aparição. Ele percebeu que aquilo era uma forma, pensamento, que o vendedor deixou lá. O vendedor, quando viu que ele era espírita, logo imaginou que estava sendo ali também assediado pelo demônio. Ele logo pintou o quadro, com a sua matéria mental, ele plasmou aquelas imagens, que segundo N. Besant, que foi uma grande estudiosa das formas de pensamento,
pode ter movimento de acordo com o pensamento de quem plasma. Já foi filmado isso, né, por ela mesma, em seus livros. Eu não li o livro dela, mas tem formas, pensamento, inclusive filmado o pensamento, a matéria mental que sai de nós quando nós temos raiva, pensamento de cobiça, ódio, a matéria mental que sai que em direção ao alvo que nós estamos visando. Se for de cobiça, aquela matéria mental, ela sai numa forma de garrinhas que vão fazendo esse movimento. Já foi filmado, já com máquinas especiais, né? O pensamento de amor, ele sai muitas vezes com forma de flores, né? Se dirigindo àquela pessoa com formas bonitas, formas geométricas, né? Encantadoras. E assim aconteceram muitas filmagens. Então, no caso ali, foi isso. Então, o que acontece é exatamente isso, né? Se a gente ama muito o nosso bichinho, um vidente pode vê-lo junto de nós depois que ele morreu, mas não é ele. É a própria pessoa que, com o seu arquivo mental, o seu amor muito grande, ela plasma o seu animalzinho ali. Então, um vidente pode até ver essa forma pensamento, dependendo da fixação que a pessoa tenha com aquele animalzinho. Mas não existe, tá? Não existem animais na erraticidade, porque eles não têm consciência da vida deles fora do corpinho, e porque eles estão evoluindo um princípio que se tornará um espírito humano. Então, mantê-los numa forma de erraticidade, para quê? Não teria utilidade nenhuma, porque eles não têm essa consciência, eles não têm livre-arbítrio. Eles não podem escolher se eles vão nascer dessa ou daquela forma, se vão nascer gatinhos ou cachorrinhos. Quem vai decidir isso é a equipe espiritual que cuida desse reino, da elaboração e do aperfeiçoamento do princípio espiritual, para que melhor aquele princípio evolua em espécies que têm condições físicas de uma inteligência mais elevada, como golfinhos, né? Como os próprios primatas. Então, isso vai depender da quantidade de princípio vital, do princípio espiritual que está ali para ser evoluído. Isso, os espíritos encarregados disso é que fazem, não são eles que fazem. Os próprios espíritos, os próprios animais, não são eles que decidem, eles não têm livre-arbítrio. Então, isso precisa ficar bem claro, porque nós não vamos encontrar, muitas vezes, alguém que perde o seu bichinho, vem aqui no centro procurar um alento, e quase nunca acha. Porque não vão ouvir o que desejam, não vão ouvir o que gostariam de ouvir. E eu não posso falar diferente, que eu não posso dar uma ideia mentirosa. Eu não posso criar expectativas numa pessoa de que ela vai encontrar o animalzinho dela depois que ela morrer. Não vai. Né? É duro, mas muitas vezes a verdade dói, né? Não é isso, bem isso que a gente quer ouvir. Mas é assim que nós temos que entender. Entender porque ele está evoluindo um princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Não tem por que atrasar, né, essa evolução. Então, como Kardec disse aqui, ó, nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Então, onde ficam os nossos irmãozinhos na erraticidade? Está por toda parte. Está espalhado pelo universo, está naqueles mundos que existem, nesse 70% de matéria, de energia escura que ninguém sabe o que tem lá. São mundos destinados não só à encarnação dos espíritos, bem como mundos transitórios, né? ou outros mundos para servir de alguma coisa. Por exemplo, a Terra. A Terra tem seu satélite. Qual é a utilidade dele? Ele está para lá só para a gente achar a lua linda? Só para a gente achar ela maravilhosa, que eu adoro ver a lua, né? Todas as vezes que eu vou falar no Amparo, segunda, terça do mês, quase sempre, com exceção do mês que tem, às vezes, 5 semanas, quase sempre a lua cheia.
nessa segunda terça do mês. Se ela não está totalmente cheia, ela está enchendo, está quase. E a Eimar, que já desencarnou, brincava sempre comigo, olha, tá vendo? De novo, eu encomendei a lua para te trazer. E quase sempre que eu vou, eu lembro muito dela na hora que eu estou indo, porque a lua está ali na minha frente, né? Bem lá, quando eu tô viajando para lá. Então, realmente eu adoro. Mas, independentemente da utilidade dela na dimensão espiritual, que ela deve ter alguma utilidade, ela é a âncora da Terra. A Terra necessita dela para que ela fique estabilizada. Ela segura a Terra. É como aquele navio que em alto mar joga uma âncora. A Lua é um satélite da Terra que tem essa função de ser para a Terra como uma âncora, com a sua massa gravitacional, que não é muito, a Terra é muito mais, mas ela tem essa função na parte física, né? Então, tudo na Terra é útil. Quer dizer, os espíritos na erraticidade, eles trabalham. Espíritos como nós, em situação mediana, que não tem ainda muita evolução, porque nós estamos vinculados a planos de provação e expiação ainda, ao desencarnarmos, ao sairmos da perturbação espiritual em que todos nós nos encontramos após a desencarnação, quase todos, né? A menos que sejamos muito evoluídos, e isso na Terra não é muito fácil de encontrar. Quando saímos desse estado que dura o tempo que o espírito leva para compreender a sua situação, ele trabalha. Ele começa a reconhecer seus acertos, seus erros. Reconhecendo os seus erros, ele começa a se juntar a grupos que também têm essas mesmas mazelas para cuidar, para tratar, para melhorar, e vão trabalhando, vão tendo funções nos mundos habitados. Alguns ficam nos mundos que estão vinculados a eles por muito tempo ainda, outros vão para outros mundos trabalharem, né, para fazer algo. O espírito, ele não fica ocioso, né? Ele não dorme, o espírito não dorme, não fica ocioso, ele está sempre desempenhando uma função. Ainda assim, do jeito que somos, de uma evolução ainda bastante precária, nós não somos malévolos. Nós estamos naquela ordem dos espíritos inferiores, mas nós não somos malévolos. Nós não somos dados ao mal. Poderemos ter o mal ainda em nós? Podemos, com a nossa inferioridade, sim. Mas o nosso objetivo não é fazer o mal. E assim, nós podemos trabalhar nesse período de erraticidade, sendo espíritos protetores de almas que estão começando a sua vida, que estão ainda naqueles mundos primitivos, porque aquelas atitudes nós não temos mais de espíritos tão inferiores. Então, nós podemos tutelar espíritos que estão começando a sua jornada. A gente pode auxiliar, isso é trabalho, né? Isso é trabalho, e com isso a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Então, os espíritos trabalham sempre. Onde? Em todos os mundos, nas muitas moradas da casa do Pai. Algumas se prestando à reencarnação de espíritos, outras não, outras ainda em processo de formação, como aqui o próprio Santo Agostinho falou para Kardec quando ele perguntou, não é? Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Ele diz, já esteve. Já esteve. Quando? No seu princípio. Ah, mas era tudo turbulento. Como que os espíritos podiam ficar ali? Os espíritos não ficam em superfícies. Os espíritos não precisam de andar igual a gente. Eles ficam na atmosfera do planeta. É na atmosfera do planeta que eles ficam, né? Na nossa Terra, por exemplo, quando Gagarin viajou a primeira vez para o espaço e disse aquela frase que ficou marcada, a Terra é azul, ela é linda, a Terra é azul, fisicamente ela é azul, porque é o oxigênio que tem essa cor. Só que a atmosfera fluídica da Terra é horrorosa. Ela é viscosa, é escurecida. Por quê? É na atmosfera da Terra
que os espíritos estão. Porque eles não têm que ter cadeira mais para sentar, cama para dormir, eles não têm corpo, né? Eles não têm mais o corpo, não precisam mais dessas coisas, né? Então eles ficam na atmosfera dos mundos e são atraídos pelo nosso pensamento para perto da gente. Aí é o famoso encosto. Nunca ouviram falar? Fulano está com encosto. Olha, mesmo centros mediúnicos que não estudam a mediunidade não sabem como estão acertando isso, porque é mesmo, é um encosto. Porque o espírito obsessor não entra no corpo de ninguém, ele está encostado no campo energético. Então ele vem e se adere no campo energético da gente. Às vezes a simbiose é tão grande, tão perfeita, que ele se encaixa tão perfeitamente no nosso campo de energia que às vezes nem um vidente vê que nós estamos com a... Então, esse está bem encostado. Bem encostado, ninguém nem vê. Então, todos os mundos são úteis. A nossa Terra ainda é um planeta inferior, cheinho de espíritos que estão na erraticidade, na sua atmosfera, em torno de nós, dentro da nossa casa, prontinhos para atrapalhar a nossa vida, se a gente deixar, né? A gente tem que deixar. Se a gente não deixar... Eu até recebi um quadrinho muito interessante pelo Facebook, que tem muito a ver com isso, né? Um navio não é afundado por aquela imensidade de água. Poderia, não poderia? Claro. Olha a quantidade de água, né, num oceano. E, no entanto, aquela imensidade não vira aquele navio. Não atrapalha aquele navio a navegar. Assim como a inferioridade, a maldade, os espíritos inferiores também não invadiriam o nosso campo de energia se a gente estiver no trilho da obediência à lei. Se aquele navio estiver seguindo o seu curso, se o comandante for ali atento, né, e tiver preparo para isso, ele conduzirá o seu navio sem que as águas o invadam. E assim também nós, se nós formos previdentes, vigiar o nosso pensamento, nós vamos seguir o nosso curso sem que a inferioridade também nos invada, sem que ela atrapalhe a nossa viagem, a nossa jornada pela Terra. Então, nós é que convidamos esses irmãozinhos que estão aí, ó, na atmosfera da Terra, tirando a beleza dessa cor azul, né, que é dada pelos gases que a compõem, e fazendo que essa atmosfera espiritual seja escura, por causa dos nossos pensamentos inferiores. Então, os espíritos não ficam na superfície da Terra, eles ficam em volta da gente, né? Eles não andam como nós andamos, eles não deitam, eles não sentam, eles são energia com o seu corpo fluídico, né? O corpo fluídico é o perispírito, que às vezes a gente fala corpo da alma por força de expressão, mas a alma não tem corpo. A alma não tem corpo. É o corpo fluídico, que é o perispírito, que a auxilia a interagir com a matéria nos mundos, né? E é para também guardar a sua individualidade na dimensão espiritual, no mundo dos espíritos. Então, eles ficam onde? Eles ficam espalhados pelas muitas moradas da casa do Pai, de acordo com o seu nível de evolução. Um espírito inferior não tem alcance a um mundo ditoso. Lá ele não pode ir, porque as suas vibrações são baixas. E ele também não vai ser atraído por ninguém lá. E como nós, na dimensão dos espíritos, fora do tempo, nós vivemos na eternidade, o fluido que nos transporta, se o nosso fluido for pesado, não alcançaremos um mundo melhor, enquanto a gente não aprender, né, não evoluir. Então, isso aí fala bastante, né, sobre a questão de onde vamos estar, né, ao desencarnarmos.
Nesse outro item aqui, nós temos a abordagem dos espíritos sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Como é, né? Como eles vivem lá, como acontece, sofrem, eles percebem as coisas, né? Como que nós aqui a gente sabe, porque a gente já foi muitas vezes e voltou. Mas assim, a gente esquece e a gente fica pensando, né? Como é a vida deles, como é a ação deles, como eles interagem, né, na dimensão dos espíritos. Então Kardec pergunta: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nessa vida? Porque como a gente não vê, a gente pensa que eles não nos ouvem, que eles não estão perto de nós, mas isso é engano. Estão juntinhos de nós, juntinhos. Olha a resposta. Sim, né? Eles têm percepções, como tinha aqui? Sim. E mais importante, ó, e outras que não possuía. Então vai além. Então as percepções dos espíritos desencarnados, elas vão além das percepções que eles tinham quando encarnados. Porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, olha, se o espírito está encarnado num corpo deficiente, num corpo com problemas, né, de limitações, não ouve, porque é surdo, não pode ouvir. Como consequência de não poder ouvir, ele não fala, né? Porque o surdo acaba sendo mudo porque ele nunca ouviu ninguém falar. Porque ele não tem nada nas cordas vocais, ela é perfeita, ele pode falar, mas ele não aprendeu. Se colocarmos, né, uma pessoa, um bebezinho, no meio da selva, é igual aquela revistinha, não é, do Mowgli, que ele foi criado pelos macaquinhos, ele ficou igual a eles. Então ele emitia sons semelhantes ao que ele ouvia na mata. Ele não aprendeu a falar, né? Porque ele não ouviu ninguém falar. Então, quando uma criança não escuta, ela também não vai falar, porque ela vai emitir sons. Aí, a partir do momento que ela vai crescendo, a fono vai ajudando, né? A fonoaudióloga, o profissional da área, vai ajudá-la a começar a pronunciar, mas não fala igual. Fala diferente, é um som muito diferente, que não sabe usar as cordas vocais, porque não aprendeu, né? Então, um espírito assim, encarnado, ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir, ele não vai falar. Se ele tiver uma deficiência visual, ele não vai ver, ele não vai enxergar. Ele vai ter outras percepções, mas não aquela, materialmente falando, dos olhos físicos. Então, o espírito encarnado, ele está ajustado ao corpo. As limitações materiais influenciam na manifestação desse espírito no mundo material. Se ele tiver um problema mental, ele não vai poder manifestar a sua inteligência. Isso não quer dizer que ele seja cego, surdo, mudo, que ele não tenha inteligência. Apenas o corpo impede a sua manifestação. Então, as percepções dessa alma encarnada são menores, né? São poucas. Quando ele se livra do corpo físico, ele tem todas essas que ele não tinha quando ele estava encarnado, por uma deficiência da organização física, e outras que aqui, mesmo que ele não tivesse deficiência nenhuma, ele não teria, né? Nós somos muito limitados, o espírito não. Nós, no corpo físico, apesar de termos os olhos, enxergarmos, ouvirmos, falarmos, temos o tato, a gente não enxerga por dentro de ninguém, né? Não temos olhos de raio-x, a gente não enxerga. Só num estado sonambúlico. Se nós estivermos num estado sonambúlico, num estágio avançado de sonambulismo, nós podemos ver por dentro de alguém, porque nós não estamos
quando estamos nesse estado sonambúlico, enxergando pelos olhos. Nós estamos enxergando como o espírito enxerga por um todo. Então, não precisamos dos olhos. Então, enxergamos dentro do corpo físico de alguém, porque são os olhos espirituais que estão ali. Então, o espírito desencarnado, ele tem mais essa percepção que ele não tinha aqui. Ele pode enxergar além da matéria. Ele enxerga além. Nada é obstáculo para um espírito. Então, são percepções que vão muito além daquelas que eles tinham aqui na Terra. São muito, assim, perceptivos com os nossos pensamentos. Estejam onde estiverem, podem nos ouvir. Um espírito, para ouvir a nossa prece, ouvir o nosso chamamento, ele não precisa estar ali do nosso lado. Assim como o anjo de guarda, o espírito protetor, ele não vive a tiracolo conosco, né? Ele não vive encostado na gente. Ele trabalha. Essa é a função principal dele, de nos proteger, de nos livrar de todos os males pelos quais não tenhamos que passar. Mas também é trabalho dele nos levar para aquele mal que tenhamos que passar. Ele vai nos conduzir até lá, que para a gente é um mal, mas para a visão espiritual não é. É uma necessidade kármica. Eu me lembro muito quando aquela menina morreu na estação São Francisco Xavier, no metrô, ali na Tijuca. A menina de 15 anos, 14 parece anos, nunca tinha saído sozinha. A mãe tinha muito medo que ela saísse sozinha. O Rio é violento, né? Todo lugar tá, né? Não é só o Rio. Mas ela nunca saiu. Mas a mãe, que estava vindo nesse metrô, falou com ela que ela podia encontrar com ela nessa estação São Francisco Xavier, que ela saltaria ali, a menina encontraria com ela. Então, o que a menina fez? A primeira vez que ela saiu sozinha de casa e se dirigiu até a estação do metrô ali, da São Francisco Xavier. Quando ela estava na escada descendo, houve um tiroteio lá de policiais com traficantes. Essa menina levou um tiro e morreu ali na escada, com um único tiro. Aí uma vez uma senhora me questionando sobre essas coisas, porque quando acontece isso, balança a estrutura do nosso pensamento, né? Aí ela falou assim: onde estava o anjo de guarda dessa menina que não impediu que ela fosse, que ela descesse, ou que a mãe permitisse a saída dela de casa? Eu falei: estava com ela. Mas como com ela? Falhou então? Não, ele acertou. Foi ele que provavelmente intuiu a mãe a deixá-la sair e foi com a menina. Por quê? Porque estava na hora dela desencarnar. Estava no momento dela. A escolha que essa alma fez ao reencarnar foi de ter uma morte trágica e prematura. E estava no momento. Então, esse anjo da guarda, esse espírito protetor, estava ali, segurando aquela alma, abraçando aquela alma, porque era o momento dela e a tarefa dele era essa, né? Então, nós temos que entender. Aí fala assim: pois é, Deus escreve certo por linhas tortas. Que torta nada. Ele escreve certo por linhas certíssimas. Nós é que entortamos aquelas linhas e não entendemos nada com a bagunça que a gente faz, né, com os desígnios do Criador. Então, os espíritos fora da matéria estão no seu habitat. Lá é o nosso lugar. Fora da matéria é o nosso lugar. Quando o espírito desencarna, ele volta para casa. Ele volta para o seu meio, para a sua essência. Ele não tem mais que provar mais nada aqui nessa terra. Ele não tem que passar mais nada aqui. Terminou o tempo dele. É claro que nós choramos, claro que nós sentimos, porque a gente está perdendo a presença física de alguém. Só isso, a presença física. Porque eles permanecem junto de nós. Eles permanecem conosco. Procura aqui para mim, Ângela, no Evangelho, mortes prematuras, faz favor. Eles permanecem ao nosso lado, com percepções muito ampliadas. Às vezes a gente fala assim: poxa vida,
fulano partiu e eu não disse a ele tudo o que eu gostaria de dizer. Eu não disse a ele o que eu sentia em relação a ele, pois fale agora que ele vai ouvir de verdade, porque a percepção dessa alma não é mais o ouvido físico, ele vai perceber a nossa essência, a verdade do nosso sentimento. Aí sim ele vai ouvir, e muito bem, e vai saber e vai sentir a verdade que está naquele nosso pensamento, né, naquela palavra pensada. Então eles têm percepções muito maiores. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. É em uma palavra, sabem eles todas as coisas? São indefinidos? Sabem eles todas as coisas? Olha o que eles respondem. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Tá. Aí cai naquela questão que a gente vem alertando as pessoas, chamando a atenção para as pessoas com essa questão de psicografias de espíritos recém-desencarnados que não tem, são espíritos que estão vinculados a planos de provação e expiação, né? Por acaso, eu desencarno, daqui a pouquinho, daqui uns meses, sei lá, eu começo a psicografar sobre o mundo dos espíritos. O que eu vou saber disso? Eu sou um espírito inferior. Eu estou ligada ao mundo de provação e expiação porque eu sou inferior, senão eu não estava aqui. Ainda que a Terra tenha modelos de perfeição aí encarnado, espíritos superiores, para servir de exemplo, são pouquíssimos. E com certeza não vai ter a minha conduta, né, de ainda ter orgulho, de ainda ter vaidade, de ainda ter cobiça, de ainda ter ciúme, eles não têm mais isso. Então, se nós fizermos uma reflexão sincera, a gente tem isso sim. A gente se ofende, a gente se magoa, a gente tem raiva do outro, a gente quer se vingar um pouquinho do outro. Ainda que a gente não faça nada, a gente fala assim, mas deixa o que é dele tá guardado. Gente, quem nunca falou uma frasezinha dessa? Eu acho que eu já falei dúzias. Entendeu? Deixa o que é dele tá guardado. Olha só o desejo que a gente está tendo para essa pobre criatura. É ou não é inferior? É, infelizmente, somos. Aí, quem está nessa faixa vibratória, nessa faixa de evolução, vai enxergar a realidade do mundo dos espíritos? Não. Vai enxergar a realidade em que ele se encontra. Ele vai enxergar o cenário que é plasmado pelo grupo que pensa como ele. Tá vendo? Então é isso aqui, ó. O espírito, ele tem que saber, ele tem que ser superior para ele saber muito, porque aqueles que sabem pouco são ignorantes a respeito do mundo espiritual. É por isso que às vezes a gente lê uma coisa ou outra e a gente acha que aquilo ali é lindo, é bonito, mas não é, a realidade não é aquela. A gente precisa estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, para a gente saber. Aqui, ó, esse foi Sansão que fez essa abordagem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Sanson, não é São, aqui tem um errinho aqui de grafia, é Sanson. Ele foi um membro da Sociedade de Paris e ele tinha uma evolução tão grande, ele já era um espírito tão avançado, que ele deu uma comunicação na vigília dele. Isso é muito raro. Ele se comunicou, ele falou para um amigo que ele, se ele pudesse, ele faria isso. E esse amigo era médium. Então, isso está no livro O Céu e o Inferno. Começa a parte de espíritos felizes com isso. Ele olhava o médium, né? Ele, através do médium, olhava aquele corpo ali,
e dizia: pobre e mísero corpo que me serviu por tantos anos. Olha que lucidez, quer dizer, é um espírito muito evoluído para ter esse desprendimento tão grande, para na vigília do seu próprio corpo dar uma comunicação. Então, ele não era inferior, né? Então, ele diz aqui que as almas estão muito perto de nós. O meu tá riscado, esse aqui não tá, mas vamos ver se eu acho aqui. Quando ele fala sobre a questão das mães, né, não está grifado aqui, é uma pena, mas em casa, deem uma lidinha nessa perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que tá. Ele falando que as mães não imaginam o quão perto delas os espíritos, os seus filhos desencarnados estão, né, sentindo, observando, recebendo, né? Aqui, tá aqui, ó. Vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, ele manda um recado para as mães. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Quer dizer, a saudade que temos, a lembrança que temos. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Tem uma palavrinha aqui muito importante, olha só. As vossas dores sem razão. Isso aqui é muito importante, né? A gente, na língua portuguesa, a gente sempre leva, né, o estudante de língua portuguesa a entender a força do advérbio. É mais que do adjetivo. O advérbio, ele modifica os verbos, ele modifica as ações. O adjetivo intensifica o substantivo, né? Mas intensificar a ação é outra coisa. E esse sem razão aqui, essa locução aqui, diz muito. Por quê? Porque que mãe não chora pelo seu filho? Que mãe não se desespera pelo seu filho que está partindo? Qual mãe que não faz isso? Aquela que não aprendeu a amar, talvez, porque não existe essa coisa gélida, né? Essa frieza de ver um filho partir e não chorar, de lembrar do seu filho que não está ali e não chorar. Não existe isso. As mães choram sim, mas essa dor é legítima. Essa tem razão. Essa tem razão. Então são só as dores sem razão, tipo revolta, né? Raiva, ódio, nada disso é sem razão. Mas a saudade não. A dor da saudade é uma dor legítima. Não atrapalha os espíritos, não os fazem sofrer. As dores legítimas não os fazem sofrer. Então eles ficam felizes de saber que são lembrados, que são filhos, entre aspas, porque agora não é mais filho, né? Passou para a dimensão dos espíritos, é um amigo espiritual, mas são filhos ainda na concepção materna, filhos muito queridos, como somos filhos muito queridos do Pai. Então essas dores não atrapalham. Quer dizer, os nossos afetos, os nossos amores, eles percebem, eles veem tudo, eles estão junto de nós. É por isso que a gente tem que mostrar uma força muito grande para não fazê-los sofrer. Porque qual é o filho que quer ver a mãe ou o pai sofrerem? Não, nenhum deles. Não é? Então, desencarnados, eles só não têm mais os corpos, porque eles continuam da mesma forma, sabendo, percebendo, conhecendo tudo que se passa aqui no mundo material, junto dos afetos que aqui ele deixou. Os espíritos conhecem o princípio das coisas. Como a gente gosta de conhecer o princípio das coisas, né? A gente não tem condição de entender nem o meio,
Mas a gente quer conhecer o princípio, o meio e o fim. Nós não conhecemos nem o meio. A gente não sabe nem o que está fazendo aqui direito, né? Saber a gente até sabe, mas não interage com a verdade, né? Então é uma mania de querer conhecer o princípio das coisas. O que vai mudar isso na nossa vida de hoje? O que vai mudar? O que realmente muda na nossa vida ou a nossa vida? É o bem que fazemos, é a compreensão que alcançamos, né? É ser caridoso, é ser solidário. Isso muda muita coisa. É sermos bons. Agora, conhecer o princípio das coisas não dá nada, né? Ao contrário, dependendo do grau de inferioridade dessa alma, até por isso também que ela não conhece, vai ser prejudicial, porque ela vai ficar muito orgulhosa, né? Ela vai ficar muito senhora de si, conhecendo aquilo que muitas pessoas não conhecem. Então, não é por aí, né? Então, eles dizem assim, não conhece. Não conhecem, são estéreis. Perdão. Não conhecem. Somente os espíritos superiores veem Deus, conhecem o princípio das coisas e compreendem. Os espíritos inferiores apenas adivinham algumas coisas. Conforme a sua elevação e a sua pureza, conseguem se aproximar da criação, né? Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Sabem mais do que nós, né? Não é porque espírito que sabe muito. Não sabe. Nenhum espírito fica sábio porque desencarnou. Então, ele continua com o conhecimento que ele tinha aqui e os que ele tinha armazenados no seu arquivo mental antes de reencarnar. Mas, com certeza, melhor não era, porque ele mereceu um mundo de provação e expiação. Então, ele nunca foi melhor. Hoje, esse momento aqui, às 16 horas da tarde desse dia de hoje é 25, né? 25 de fevereiro de 2014, nunca estivemos melhores do que nesse instante que nós estamos aqui nesse momento. Porque a alma evolui, a alma progride, ela cresce, né? Ela se informa, ela evolui. Então, esse momento aqui é o momento em que mais evoluídos estamos. Nunca para trás fomos melhores. Nunca, em tempo nenhum, em momento nenhum. Poderemos ter, até mesmo no início da nossa encarnação, ou meses atrás, ou anos atrás, ter tido atitudes até melhores do que a gente tem hoje. Isso não significa que fôssemos melhores, não. Apenas tivemos momentos de maior lucidez. Mas não era integrado ao nosso nível evolutivo. Não fazia parte. Se fizesse, não teríamos atitudes inferiores. Se a gente tem, é porque a gente não cresceu. Né? Botamos o pezinho no outro degrau e não levamos o outro pé. A tendência foi cansar e botar o de cima para baixo. Para quem realmente nós somos. Então, hoje, nesse momento, é o maior nível de evolução a que chegamos. Agora, amanhã, se a gente fizer por onde, estaremos um pouquinho melhor, porque nada é estagnado na natureza. Para nossas reuniões seguintes, estaremos aí com a 240 desse item, percepção, sensação e sofrimentos dos espíritos, pergunta 240, dever de casa, né? Mesmo quem quer sambar um pouquinho no carnaval, pode ir, mas não deixa de estudar para terça, não. Terça estaremos aqui, se Deus permitir, encarnado. Se não, a gente vem desencarnado. E se não permitir nem desencarnado, em algum momento nós estaremos pensando aqui na nossa casa. De qualquer forma, se o espírito, o nosso tesouro está onde está o nosso coração, então não importa nem que estejamos aqui fisicamente, né? Muita paz para todos. Continuaremos estudando. Esse capítulo é muito elucidativo, por isso que a gente não vai correr, porque ele trata da vida da alma após a morte.
e é verdadeiro, é real. Aqui nós podemos confiar. Por quê? Porque foram espíritos superiores que ditaram. Não foi nenhuma Sueli desencarnada que fez isso, né? Foram espíritos superiores, espíritos bons, escolhidos, há milênios para essa tarefa, como Kardec foi. Então aqui a gente aprende. E olha, uma obra que não é muito falada, O Céu e o Inferno, consultem. Não tenham medo de certas coisas ali não, porque tem algo brabo às vezes, né? A situação dos espíritos inferiores e criminosos, a situação não é boa e eles mostram. Mas olha, em contrapartida, nós temos um Sansão dando uma comunicação em vigília do seu corpo, né? Então a gente aprende muito, aprende a situação real do espírito após a morte, com as suas percepções, com os seus sentimentos e a verdade ali nos depoimentos dos espíritos felizes, medianos, criminosos, no céu e no inferno. Até terça, se Deus permitir. Muita paz.